Salve pessoal, sejam bem-vindos. Se você está nesse vídeo é porque você quer aprender a fazer um efeito de texto na parede. Então, sem enrolação, vamos direto aqui para o Photoshop. E com o meu Photoshop aberto, eu já criei um arquivo aqui 1080 por 1080. Você vai criar o seu arquivo com a dimensão que você quiser. E a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a nossa imagem de fundo, a imagem da parede, né? Então, deixa eu puxar a minha aqui. Vou redimensionar ela aqui depois que eu inserir, beleza. Depois que a gente inseriu a nossa imagem da parede, o próximo passo é a gente criar o nosso texto. Então, vamos colocar aqui. Eu vou escrever texto na parede, beleza? Então, deixa eu iniciar aqui esse texto. Escrever aqui parede. Eu vou trocar esse nome parede, vou trocar a fonte dele, vou colocar aqui uma que eu já dei uma olhada, que era bem bacana. Beleza, vou colocar ela aqui. Vou alterar a cor. Eu vou escolher uma cor aqui já da nossa própria imagem, para contrastar legal, né? Esse texto vou colocar aqui também, vamos alterar a cor dele também. Vou pegar um verde mais escuro aqui. Deixa eu ver. Tá bom. Não precisa muita frescura não, pra gente não demorar muito. Beleza. Aqui a gente já inseriu o nosso texto, né? Então, o próximo passo agora é a gente aplicar o efeito, para que ele fique como se tivesse sido pintado na parede. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui nas camadas de texto, primeiramente. Nas camadas de texto, não, perdão. Aqui nas camadas, a gente tem os dois textos aqui. Então, eu vou selecionar a camada do texto parede, para a gente iniciar. Vou dar um duplo clique aqui na camada dele e vai abrir essa janelinha aqui de estilo de camada. Você está vendo essa barrinha? É aqui onde a gente vai fazer toda a mágica. Então, presta atenção. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa setinha e puxar para a esquerda. E olha o que vai acontecer com o texto parede. Você está vendo que começa a surgir umas pigmentações do fundo, ele começa a aparecer a textura do fundo? É isso que a gente está buscando, só que ele ainda está um pouco grosseiro, está feio, né? Então, o que a gente vai fazer é fazer isso de uma forma mais refinada. Então, a gente segura a tecla Alt e aí que a gente arrasta. Por quê? Porque ele vai puxar separado, ó, vai dividir em dois. Então, eu puxo um pouquinho, ó, você viu que a gente consegue ver de uma forma bem leve a textura da parede. Só que a gente pega a outra setinha que ficou para trás e puxa aqui também. Ó, e agora aqui nessa parte é ajuste ótico. Então você vai olhando e vendo como que fica melhor para o seu design. Então deixa eu ajustar aqui, de uma forma que eu acho bem mais interessante. Aqui. Eu acho que aqui tá bom. Ou não? Tá bom. Aqui tá bom, pra gente não demorar muito, deixa tranquilo. E agora a gente vai repetir o mesmo processo com essa outra camada de texto aqui. Então, beleza, já dei um duplo clique lá. E vou repetir o processo. Puxo um pouquinho, seguro a tecla Alt e vou fazendo a mágica. E aqui, como eu falei, é ajuste. Você vai testando, vendo como que fica melhor pro design que você está criando. O meu, eu vou deixar aqui. Tá bom, não precisa muita coisa. Então, pronto. Posso dizer que a gente finalizou o nosso design. E, cara, eu arrisco dizer que ficou fantástico. E você pode aplicar em diversos outros fundos, vamos dizer assim, diversas outras paredes, outras texturas, para ter esse mesmo efeito. Então, sei lá, se você for usar uma parede de tijolos, você vai fazer a mesma coisa. O único detalhe que você vai se atentar é fazer as alterações do estilo de camada aqui, ó. Você vai dar um duplo clique, porque dependendo do fundo que você está usando, a intensidade de brilho, você vai ter que fazer um ajuste diferente aqui, ó, nessas setinhas. Por quê? Agora deixa eu te explicar como que funciona essas setinhas para você poder usar em outros designs. Quando eu estou mexendo nessas setinhas aqui, ó, que vem do branco para o preto,
toda vez que eu diminuo ela, eu estou falando basicamente Photoshop. Revele as partes mais claras do fundo que eu estou usando. Ou seja, revele as partes mais claras da parede que eu estou usando, no nosso caso aqui, né? E agora, você está usando uma parede que ela é escura, por exemplo. Tem algumas partezinhas claras. Digamos que é o inverso do que a gente está usando. Então, você vai fazer aqui, ó, do preto para o branco. Por quê? Porque você vai estar dizendo no Photoshop, eu quero que você revele apenas as partes mais escuras. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Deixa eu pegar aqui... eu peguei uma imagem. Essa imagem não é muito boa, mas vocês já vão conseguir entender. Deixa eu ajustar ela aqui. Deixa eu trocar essas cores, porque essas cores aqui não vão ficar legal. Vou usar uma cor única aqui, deixa eu usar um amarelo. Vou usar um amarelo, não tem problema. Agora aqui, ó, preste atenção. Você viu que ele revelou as partezinhas mais claras, onde tem esses raios de luz, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui esses dois. Ó, preste atenção aqui, ó, nesse foco específico. Você vê que tá bem claro e aqui tá mais escuro. E onde é escuro, ele não tá revelando muito. Então, é isso que a gente vai fazer. Quando você tiver imagens muito escuras, o seu fundo for muito escuro, o que você vai fazer é basicamente o inverso. Deixa eu pegar aqui o texto parede. Ó, a gente mexeu do branco para o preto. E a gente vai resetar ele aqui, joga lá para o início de novo. E a gente vai fazer do preto para o branco. Então, olha só. Ó, agora ele começa a revelar as partes mais escuras. E fica mais realista, porque a gente está com a parede mais escura e porém iluminada. Então a gente precisa ter esse efeito aqui, ó. Você está vendo que agora mesclou melhor do que do branco para o preto? Então, para a gente não estender muito, acho que aqui vocês já entenderam como que funciona. Então, se você for aplicar em uma parede que ela é mais escura como essa, por exemplo, você vai trazer do preto para o branco. Se você vai aplicar em uma parede que ela é clara, você vai trazer do branco para o preto. Simples assim, não tem muita dificuldade. Beleza? Deixa eu voltar aqui pra gente ficar com essa imagem aqui mais bonitinha que a gente fez. E só tenho a agradecer a vocês que ficaram até agora no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, deixe um gostei aqui no vídeo. Deixe um comentário, uma sugestão aí. E se não for pedir demais, se inscreva no canal, que eu vou colocar mais dicas para vocês poderem aprender, para ajudar vocês. Isso é uma forma de eu também aprender, porque quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende também. Então, eu espero que a gente se veja na próxima e até lá. Tchau!